Virou hominho já, pô. Virou hominho, já tem barba e namorada. Cara, como o tempo passa. É verdade, agora tem o Barba também. Virou hominho, já tem barba, namorada, já sente um comichão. Bem-vindos, vagabundos, nerds fedorentos, bem-vindos ao podcast Melhores do Mundo, podcast mais sem vergonha da internet. Hoje aqui nós estamos cheios de convidados especiais. Primeiro vamos começar a apresentar a mesa. Nós temos o Hel. E aí, galera? Nós temos também Malandrox. Oi! E também junto com a gente tem aqui dois leitores do Melhores do Mundo, dois antigos leitores nossos, muito camaradas. Primeiro nós temos o Corto Maltese. Palmas para o Corto Maltese. Tudo bem, galera? Ei, viado! Viado! Bicha! É que chama. E aí? Nós temos também ele que é depois da Mamãe Change, o leitor mais antigo do Melhores do Mundo, ele, o pai do Malandrox, Norri Kurama. Palmas para o Norri Kurama. Ei, papai! Tira tudo! Então, só relembrando que o Norri Kurama, naquele encontrão que a gente fez do filme do Kill Bill, ele teve que se passar pelo pai do Malandrox para ele poder entrar no filme, porque a censura barrava o pequeno Malandrox. Não é, Norri? Cara, faz tempo disso, hein? 5 anos. Isso faz o Ah, quê? não tanto tempo assim. 4 anos. Já tem uns 4 Pô, tem anos. mais, cara. Ele não tinha 18 anos ainda. Não tinha 18 Quatro. Ele é estagiário. Eu não tinha 18 anos ainda. Tava Não. na escola ainda. Hoje ele tem 24. Malandrox, A idade da coceirinha. Malandrox. Que? Ok, vamos continuar, vai lá. Todo mundo já selecionou seus comentários aí? Sim! Então, Hel, Já. você começa aí. Tá, eu tenho aqui o comentário do Márcio. Ele pergunta: vocês expulsaram outra dos podcasts? Sim, expulsamos. É muito chato. Comentário de. Não, brincadeira. Não, o Ultra tá impossibilitado porque ele saiu na segunda lua de mel com o Garoto Confuso. Licença maternidade. Eles foram pra onde? Foi Bahamas? Por aí. Bahamas. Cancún. Não, Bahamas, a casa de massagem ali em São Paulo, perto do aeroporto. E ele deve voltar em breve. Em breve. Espero que não, mas tudo bem. Temos também aqui comentário de Luciana. Ela fala: vou defender o réu. Também fui ver Velozes e Furiosos 4 no cinema. E nem é tão ruim assim. Luciana, não precisa me defender. O filme é ruim sim, é muito ruim. Eu só fui ver porque eu tava de férias, não tinha nada pra fazer. E eu tenho muito dinheiro sobrando. Eu não me preocupo em pagar 17, 18 reais pra assistir o cinema. Mas é ruim sim. Mas era esse ou aquele filme do Zac Efron, como é que é? Crepúsculo? De repente 17, não, sei lá. De repente 30? É alguma coisa assim. Com a Jennifer Garner. Não, é um novo, é um parecido. Só que ao invés de 30 ele faz 17, ele volta a ter 17, alguma coisa assim. Bom, comentário do Darth Vader, ele fala: o inferno tem voz de traveco. Falei mesmo. Drogueiro é esse? Eu ia concordar, mas como falaram que a voz do cara parece com a minha, eu acho que não vou concordar muito, não. Tem voz de traveco, sim. Você Porra, eu ia ler esse, que paia. tá andando muito com traveco, você, hein, Change? Eu não, ando com... Enfim, não vou nem falar. Continua. E o Raio, no final, ele fala assim: eu já esculachei muito vocês, mas vocês são muito bons. Perto daqueles vendidos de merda do Jovem Nerd, vocês são geniais. Só isso. Eu não vou comentar esse comentário. Tá bom. É antiético. Eu ia comentar. Eu até Malandrox. poderia, né? Porque eu não tô no grupo. Ô, Malandrox, leia aí seus comentários. Pô, eu ia ler esse do Darth Vader e ia fazer uma piadinha escrota, Mas chamando faz aí a o piadinha. réu de traveco, pô. Eu estraguei a piada, desculpa, Foi. Malandroca. Ia falar que ele saía com o Ronaldo e tudo mais. Mais algum, Malandrox? Tem outro aqui do Capitão Conhaque. Aí ele também fala: esqueci de comentar que a impressão que eu tinha sobre a voz de Biba do inferno aumentou quando ele mudou o avatar pra esse diabinho fofinho aí. Ele chama o cara de Biba e fala diabinho fofinho.
coisa bicha. Ô Malandrox, tem alguma coisa diferente na sua voz? Ela tá mais grossa que o Eu- normal? Tô fazendo um tratamento pra puberdade. Você tá falando mais igual homem. É verdade. Com a voz mais masculina. Não parece mais estilista. Eu tô mudando de profissão também. Eu posso falar um comentário, uma dúvida que eu também fiquei do filme, do Wolverine? Tá bom, vai lá, Corto. Pode, Diga aí. Porto. O Red Lantern falou assim, pra mim o pior de tudo no filme foi o erro de continuidade com o Dente de Sabre entre Origins e o primeiro X-Men, aquele 2000. Se a memória dele não foi apagada, como é que ele não se lembra em nada do Wolverine do filme de 2000? Porra, e antes que digam que em Origins o Victor Creed é o cão da minissérie lá, e não o Dente de Sabre, tanto no site oficial do filme quanto no IMDb, o ator, o Liv Schreiber, é listado como Victor Creed, Dente de Sabre. Ou seja, é o mesmo personagem do filme, do Bryan Singer, não é? A menos que existiram dois Dentes de Sabre, né? Dois caras que usaram o mesmo nome nessa cronologia cinematográfica. Ninguém explicou exatamente isso, entende? Então a gente não sabe o que. A princípio eram para ser o mesmo personagem. Não sei se licença poética ou então aquilo, né? Talvez dois personagens que usaram o mesmo nome. Assim como existem dois João, dois José, dois... Sim, Mutação secundária, desculpa, perfeita pra tudo. O cara se você mudou mais observar, depois. o que o Red Lantern comentou é que além de Dente de Sabre, os dois se chamam Victor Creed, no IMDb. Apesar de que no X-Men, no segundo X-Men, aliás, no primeiro X-Men não falam o nome, né? Chamam ele só de Dente de Sabre, né? Não chamam ele de Victor. Mas E já no filme do Wolverine, não chamam o Victor de Dente de Sabre em momento algum do filme. Pois é, e vocês estão gastando tempo precioso do nosso podcast discutindo sobre essa porcaria de filme. Porra! Vamos lá. Chega desse Wolverine. Norren, você lê aí seus comentários. Só uma pergunta. Comentário de Luiz Modeste. Vocês estranharam a velhinha que cuida do Logan? Ué, não se ligaram? Era a vó Verine. Peraí, o Logan foi criado pela vovó? Que história é essa, cara? Foi criado o que é leite de pera? Tinha uma velhinha que cuidava dele? Tinha, cara. E sabe quem era a velhinha? Era a Heather a Heather Hudson. Tá brincando. Era uma velhinha, a Heather? No filme é uma velhinha. Ela e o Guardião. O James McDonald Hudson também é um velhinho. Aqueles velhinhos lenhadores do Canadá que usam camisa xadrez. Eu não acredito. E com isso eles estragaram a chance. Bem que não ia fazer uma tropa alfa mesmo, né? Não, mas os velhinhos morrem em 10 minutos. Eles aparecem, salvam o Wolverine, aí 5 minutos depois eles morrem. Foi uma homenagem, mas que ao mesmo tempo inviabilizou qualquer aparição da tropa alfa no filme. Exatamente. O que poderia ser a única coisa que poderia salvar o filme, a franquia. Mas enfim. Mais alguém tem comentário pra ler? Não. Não? Corto, você tem mais algum? Também não. Não. Valeu. Malandrox, você tem mais algum? Não, só comentário escroto. Tá bom, então vamos para o assunto do podcast em si. Depois que a gente já leu essas porcarias de comentários. É o seguinte, deixa eu explicar como surgiu esse assunto do podcast. Eu e o Hel, a gente estava conversando sobre alguma coisa, não me lembro o que. Aí a gente lembrou que uma vez o Norren, ele tinha colocado nos comentários um scan de um gibi do Namor, onde ele tinha vários poderes de peixe, assim, tipo, ele se inflava igual um baiacu, ele soltava raios elétricos, era uma tosqueira só. Então a gente pensou, vamos fazer um podcast onde a gente lembre dessas tosqueiras que há muito foram abandonadas, assim, que ninguém se lembra mais. O Norren, acho que pra começar, acho que vale você falar um pouquinho desses poderes do Namor, assim, desse scan, de onde você arrumou. Olha, a primeira vez que eu arrumei da memória, mas eu não lembro porque às vezes eu faço muito crossover e eu corro atrás para defender os personagens que eu acho mais fortes, né? Mas eu lembro a primeira vez foi uma briga contra o Dr. Destino no espaço, em que o Dr. Destino joga uma carga elétrica, o Namor absorve, Enguias não absorve, e ele devolve. Agora, o poder do Baiacu é mais ridículo que os outros. Agora, o da Enguia, o Namor já usou várias vezes. Eu tenho a revista, é uma revista do Capitão América, da Abril, em que o Namor luta com o Hulk, e ele usa, eu acho que esses dois poderes também. Uma hora ele dá um choque no Hulk embaixo d'água, usando o poder da Enguia, e quando o Hulk tá apertando ele, tipo, dá um
um abraço de urso nele, ele infla com o poder do Baiacu e se solta do abraço do Hulk. A desculpa também é que ele estava embaixo d'água, né? E eu acho que tinha essa também, ele só conseguiu usar esses poderes específicos dos peixes se ele estivesse embaixo d'água. Que lindo. Ué, mas Pois é, mas daí com ele usou no espaço. Com o Dr. Destino ele foi no espaço. É aquelas regras que eles criam e depois eles esquecem. Ah, gente, mas no... E olha que o Jeff Loeb nem escrevia ainda, viu? Nessa época. Cara, garanto que se o Jeff Loeb for pegar o namoro, ele vai colocar esses poderes, assim, porque ele adora desenterrar. Ele vai trazer esses poderes de volta, com certeza. Ô, Malandrox. Malandrox. Oi. Então, viu, a gente fez uma maratona de videogame aqui em casa, nesse sábado. Foi mesmo. Aí a gente a gente tava jogando aqueles jogos antigos do Fliperama. Aí a gente pegou aquele jogo do Homem-Aranha, que tem o Homem-Aranha, o Namor, o Gavião Arqueiro e a Gata Negra. Gata Negra. E no jogo ele tem esses poderes, né? Ele solta os raios da mão, assim. É verdade. Os raios elétricos, viu? E a gente pensava que era absurdo. Isso tem lá, tá escrito. O jogo que tava certo, na verdade. O jogo que tava certo. Solta um tornadinho, assim, tipo. O Aranha, numa história só, também enche o corpo. Quem? Tem uma história que ele diz que ele tem poder de expansão de tórax e arrebenta uma corda. Igual as aranhas. Corda do Montana dos Executores. Aconteceu tosqueira com ele também. Eu acho que isso acontecia muito na época que o Stan Lee escrevia os personagens. É bem antigo, é muito antigo. Vocês lembram que o Aranha tinha teia no sovaco? Ele planava, inclusive, isso que eu ia falar agora. Ele tinha tipo umas asinhas de esquilo voador. Aquelas teiazinhas que ele tinha no sovaco serviam pra isso. E ele planava no início das histórias. Isso acho que durou até os anos 80, ainda tinha alguma menção a respeito disso, assim. Início dos anos 80. Acho que depois foi o John Byrne, quando começou a desenhar ele, que aboliu as mas o McFarlane teiazinhas desenhava debaixo do braço. Mas a Mulher-Aranha aproveitou, a primeira Mulher-Aranha aproveitou as teiazinhas e ela continuou planando. Eu achei engraçado que ela voava mesmo, né? Porque ela mudava de direção, ia pra onde ela queria e tal. Essa daí precisa de uma depiladora. Aliás, planar no gibi é muito fácil, né? Você plana para o lugar que você quer, né? Você, tipo... Não, eu tava vendo aqui em real. Tipo Asa Delta, né? Eu comprei a biblioteca histórica Marvel do Demolidor. Aí tem acho que a segunda história, o Demolidor enfrenta o Coruja. Aí ele fala assim, porque as pessoas não vão saber do meu superpoder, o meu incrível poder. Ele passa a porra da história inteira falando do superpoder dele, que é gigantesco. Aí depois ele sobe numa torre e plana, assim, tipo, aí esse é o grande poder da porra do Coruja, planar, pronto. Lindo. O Coruja... E era especial, né? Era a capa dele, né? Aquela capa verde que ele usava. Aliás, ele teve uma época que ele usava umas garras igual do Wolverine. Você lembra disso, Norrin? Que ele usava umas garras 3, assim, igualzinho o Wolverine. E legal que o cabelo dele é parecido com o cabelo do Wolverine. Sem máscara também, né? Aí já viu, né, a confusão que dava. Aliás, isso que eu ia falar, eu tenho uma Super Aventuras Marvel, eu até vou escanear ela e vou postar um dia desse no Melhores do Mundo, em que mostra os X-Men conversando na mansão, assim, e eles estavam em trajes civis, né? Aí é legal que eles estão numa sala, aí tem o Fera conversando com eles numa tela de TV, assim, num comunicador, né? O Fera na Mansão dos Vingadores conversando com eles. E aí tem o Wolverine sem a máscara. Aí o colorista pintou o Wolverine de azul, acho que achando que ele era o Fera. Tem uma página toda de Wolverines azuis, assim. Porque o cara confundiu, viu? Não, esse é o Fera, é azul. Aí viu o cabelo igual e falou, pronto, é o mesmo. Parece mesmo, faz sentido. Só no quadrinho mesmo que esse penteado tá na moda, né? Mas o Norrin, alô? Fala. Oi. Então, você conseguiu se lembrar de mais alguma tosqueira dessa que hoje já desapareceu? Tem várias, né? Antigamente o Thor, por exemplo, ele tinha que bater 2 vezes para fazer uma tempestade, 3 vezes para parar a tempestade. Ele não pegava assim, a coisa acontecia, não. E precisava bater 4 vezes para jogar raio do martelo. Aí eu me perguntava o seguinte, por que quando ele batia a primeira vez, ele já não virava Don Gley? Como é que o martelo sabia que ele ia bater 2 vezes, 3 vezes? Devia ter um tempo de espera, assim, pra ele bater de novo ou não. Ele fazia tempestade sacudindo a capinha. Tinha uns troços absolutamente toscos. Esse é muito gay. Cara, o Thor é o único personagem importante da Marvel que tem capa, né?
Não, e pior, olha só, Nori, eu lembrei de uma história que eu tenho também, muito antiga, em que o cientista maluco lá cria um raio clonador. Aí ele dispara o raio no Thor e cria um clone do Thor, que é igualzinho ao Thor. E é tão forte quanto o Thor. Aí eles estão lutando e tá dando empate. Aí o cientista cria um segundo martelo pro Thor, do mal. Aí o Thor fica com 2 martelos, aí fala, agora eu sou 2 vezes mais forte que você, porque eu tenho... Então, tipo assim, eles diziam que o que dava força pro Thor, na verdade, era o martelo. E aí o fato dele ter 2, ele ficava mais forte que o Thor original. Nossa. Eu lembro. Lembra daquela história onde aparecem os primeiros novos guerreiros, assim? Que eles enfrentam um fanático. O Thor toma um cacete do fanático. Tipo, o Thor joga o martelo no fanático. Aí o martelo vai desacelerando quando chega perto do fanático. Aí o martelo volta, né? Aí o fanático segura no martelo e vai voando em direção ao Thor e dá uma porrada no Thor. Isso é muito ruim, cara. E esse poder... Não, aliás, uma das coisas mais idiotas do Thor, que também eu acho que eles pararam de citar, e agora ficou meio que instituído que o Thor voa, né? Mas o Thor, na verdade, não voava. O que ele fazia? Ele girava o martelo e jogava o martelo e se segurava na alça. Nossa. O martelo que levava ele. É sério, não ri não, Malandrox, é verdade. Não, é sério, ele nunca voou. E ele na primeira história... Ele conseguia direcionar mesmo assim? Tipo, Sim, ele... ia pra onde ele quisesse. Tirava como um helicóptero pra subir devagar. Pirocóptero do martelo. Que nem aquele brinquedo, pirocóptero. Igual o Gambit do filme do Wolverine. Mas sem Thor filmes do pirocóptero. Wolverine. Essa porcaria. Esqueçam o Wolverine. Esqueçam o Wolverine, porra. Tudo ruma pro Wolverine. Vocês falam mal desse filme, mas pô, só fala disso. Só tem tosqueira da Marvel? Vale a Legião? Não, vale, lógico. Vale tudo. Legião dos Super Animais, Patrulha Canina do Espaço. Nossa. Que, aliás... Cara, peraí, quantos animais... Tinha um grupo de... Quantos animais tinha... Super animais tinha o Super-Homem, cara? Cara, tinha o Krypto, tinha o cavalo que era da Supergirl, na verdade, não era do... Melhor estilo donzela com seu cavalo branco. Não, engraçado que esse cavalo era muito estranho, cara, porque ele não era um cavalo, ele era um unicórnio que se transformava num cavalo. Pra quê? Centauro. Isso, um centauro, um centauro. Eu nunca entendi por que ele se transformava em cavalo. Não, é o seguinte, a história, ele salvou a vida, o centauro salvou a vida da feiticeira Circe, que era boa, aí ela foi dar uma poção pra ele virar totalmente humano. Mas aí um cara trocou as poções e ele virou totalmente cavalo. Pra compensar, ela deu os poderes dos deuses pra ele, inclusive a imortalidade. Aí um feiticeiro prendeu ele num cometa, mas a nave da Supermoça, quando passou, rompeu a aura mágica e libertou ele do cometa. Por isso ele ficou leal à Supermoça. A diferença é essa, acredite se quiser. Aí eu lembro que tinha uma época que ele virava centauro. Quando passava um cometa perto da Terra. E ele era apaixonado pela Supermoça. Humano. Ele até entrou pra Legião de Super-Heróis como humano, mas foi um caô. Agora, Ele fala. A Circe não é vilã? Hoje é, mas na época ela era uma personagem que apareceu só pra justificar. Ela era ambígua. E o Super Macaco, Norrin, qual que é a origem dele? Era um chimpanzé de laboratório de Krypton? Eu acho que ele era de Krypton, eu não sei bem a origem. Eu sei que eu acho que foi o primeiro a cobaia. Eu não... foi mandado pelo pai do Superman num foguete parecido com o que ele ia mandar o filho dele, viu? Como ele era ruim, o Jor-El, ele mandou um macaquinho, um pobre macaquinho de cobaia antes de mandar o filho dele. Tá certo, pô. E tinha o Prot, né, que era o mascote do Rapaz Camaleão. Até a Supermoça teve um super papagaio numa das histórias de sonho da DC. Cara, agora imagina, tipo, o super papagaio de Krypton, ele dava porrada em qualquer vilão, assim, porque ele era... Não, o legal nessa época, Change, é que não era só os animais de Krypton. Por exemplo, a justificativa da roupa do Superman ser vulnerável era porque o tecido veio de Krypton, foi irradiado pela energia amarela e ficou invulnerável, igual o Superman. Tudo que vinha de Krypton ficava indestrutível aqui no como é que a Marta Kent transformou ele no uniforme? Não, mas é que nessa época não foi a Marta Kent que costurou, o uniforme veio junto com ele dentro da nave. Aí já era uniforme. Pra adulto. Já, Não, era elástico. A roupinha de bebê, eles só usaram... Aparece assim, ela parte a linha com a visão de calor e eles desfiam pra fazer as partes que não estavam, mas a roupinha básica já estava pronta.
Tem uma história sobre isso. Tem. Pô, eles se preocupavam com tudo. Norrin, eu não sei, vamos falar sobre o super hipnotismo? Dos óculos? Dos óculos kryptonianos. Por que não descobriam a identidade secreta do Clark Kent, apesar dele ser, numa época, um repórter de TV? Ele apresentava a TV, na verdade. Ele tinha saído do Planeta Diário e foi trabalhar na TV Galáxia, era isso? Exatamente. TV Galáxia e virou âncora. Organ-Ed. Virou âncora de um jornal. Era o William Bonner. E apesar da cara dele ser super conhecida, tanto quanto repórter televisivo, como com Super-Homem, ele não era reconhecido, porque os óculos eram feitos de vidro kryptoniano, o vidro dos óculos. Isso reforçava o desejo dele de não ser reconhecido, tendo um efeito hipnótico. E todo mundo via o Clark Kent como um sujeito careca, mais fraco. É como as pessoas enxergavam. Cara, isso é uma explicação até por é tosca, até mas meio mais plausível, assim. Mas era mais plausível do que simplesmente do que hoje em dia ele passar despercebido, assim, só porque ele usa um óculos. Aliás, agora não tem mais esse negócio de identidade secreta da Lois tentar descobrir, né? Nem tinha histórias inteiras, dúzias de histórias da Lois Lane, da Lana Lang tentando descobrir quem esse Superboy era o Clark Kent. Aliás, eu acho que a grande maioria das histórias do Superboy girava em torno disso, né? O Superboy em Smallville. Era sempre de alguém tentando descobrir, ou quase descobriu, ou as pessoas descobriu, aí acontecia alguma coisa e a pessoa perdia a memória, ou depois ele enganava. Eu lembro que teve uma que eu acho que foi o primo dele, que era marginal, que veio pra Smallville. Aí descobriu que ele era o Superboy, aí ele usou a super velocidade dele pra aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo, como Clark Kent e como Superboy. Aí o cara achou que não era mais. Achou que não era, né? Caraca. Naquele seriado do Lois e Clark, tem um episódio que eles acham que o Clark é o Super-Homem. Ele usa um holograma pra aparecer junto com o Clark e o Super-Homem. Mas, cara, é impressionante. Tudo isso é que nem Zorro. Tem sempre episódio que eles acham que o Diego de la Vega é o Zorro. Todo super-herói tem isso. Mas o Super-Homem, no caso, ele é mais gritante, né? Porque ele não tem máscara. Usa máscara, é verdade. Mas e hoje eles parecem que meio que desencanaram disso, né? Não há mais histórias do Super-Homem há um bom tempo. Eles tentando descobrir a identidade. Mas, tipo, ok, beleza. Acho que aquele negócio, o visual do Super-Homem ele é muito clássico pra você chegar e mudar agora, sabe? Mas, porra, é foda, porque ele trabalha num jornal onde os maiores repórteres investigativos do mundo trabalham, assim, tipo, a Lois Lane já ganhou vários prêmios por investigação e sabe que o parceiro dela é o Super-Homem, pô. Onde todo mundo olha pra cara dele, assim. Ela sabe, pô, eles são casados. Agora sabe. Agora sabe. Mas o chefe dele... Cara, uma vez... pode falar. O chefe dele também White não sabe. Ele vive conversando. O pior foi a história do Luthor. O pior é o Luthor, que era amigo de infância dele, não lembra. E o Luthor moderno, o computador dele, o Luthor mais recente, avisou: Clark Kent é o Super-Homem. Ele não acredita. O computador tá errado, Ele demitiu a mulher, né, que construiu a mulher que tinha feito a investigação. Aquela foi a mais ridícula, era um cara inteligentíssimo. Era a história do John Byrne, assim, eu lembro disso aí, Norrin. Era... Tipo, cara, sabe uma coisa tosca que eu me lembro, assim? Não é do Super-Homem. Diga, Malandrox. Vocês lembram? É o Aranha Móvel, aquele bug do... bug aranha. Bem lembrado. Aliás, mas eu achava legal nessa época que o Homem-Aranha ele era mais inventor do que loser, assim. Ele é meio estranho isso, porque ele não tinha dinheiro pra pagar o aluguel dele, mas tinha, né, rastreador aranha, bug aranha, né? Aranha móvel, acho que o Tocha ajudou ele, né? Porque o Tocha é mecânico. É uma coisa que hoje em dia, inclusive, foi meio esquecido. O Tocha humano é fanático por carro. Isso é verdade. E ele que construiu o carro do Aranha, não é? Você lembra disso? Eu não lembro, mas eu lembro do... Ele usou o Bug-Aranha, assim, eu acho, só por umas 3 edições, assim, que ele foi destruído, o Bug-Aranha. Mas eu lembro que ele tinha... Porque hoje em dia ele joga o rastreador dele e é o próprio sentido de aranha dele que avisa, né? Quando o rastreador dele passa perto, né? Mas teve uma época que ele tinha um aparelho que rastreava Sim.
que ele não era o sentido de aranha dele. Não. Aí eu ficava imaginando onde é que ele guardava aquele aparelho, porque não, No cu, ora não tem bola. bolsa, Onde Ele mais é ele vai colante, guardar? né? não tem mochila, não tem nada. Aliás, a câmera, lembra da câmera portátil que ele usava pra tirar foto do Homem-Aranha? Onde é que ele guardava aquela porra? Não, mas Puta, tem uma edição. dentro da boca. E daqui Assim, a lanterna também. Mas o réu tinha uma edição que mostrava onde ele guardava, assim, aquela câmera. Ele tem um cinto dele, onde ele carregava a lanterna. Aí ele fala assim, vou tirar minha câmera. Aí ele abre tipo um compartimento dentro do cinto e tira a câmera. Só que não tem profundidade, sacou? Tipo, sabe, tá entendendo? pra ter a câmera ali dentro, assim. Aquele desenho do Homem-Aranha, eu ficava assim... Porra, como é que ele tirava aquelas fotos assim, sabe? Tava no manequim, não dá pra entender. Pois é, aí A foto tinha nunca sai ruim, né? Não, mas tem várias histórias que ele brincava com isso, né? Que como ele botava no automático, aí as fotos sempre saíam uma merda, não saíam fora de enquadramento. Exatamente. Mas, Aí, cara, aí ele tentava vender pro Clarim Diário, o Clarim não comprava. Porque a Aí o foto cara não ficava- queria, né? Mas, cara, tem coisa assim, ele tira foto na neve, a câmera tá lá e continua coisas assim, absurdas. Mas coisas que a gente não pode pensar muito também, né? Senão, coitado do Peter Parker. A gente tem que ser que nem a Lois Lane e esquecer que o Clark Kent é o super-herói. Tipo, tem aquele filme do Austin Powers, né? Que eu sempre dou esse exemplo, que o Dr. Evil ele vai viajar no tempo. Aí o ajudante dele, número 1, aí ele fala, não, mas você não pode viajar no tempo, porque isso é fisicamente impossível. Aí ele dá uma justificativa científica de que o Dr. Evil não poderia viajar no tempo. Aí, porra, ele acabou com o filme ali, né? Aí o Dr. Evil para, assim, olha só. É melhor a gente não pensar muito nisso não. Ele vai e o filme continua. aí a gente sempre usa essa justificativa, assim. E a câmera do Homem-Aranha? É melhor você não pensar muito nisso não. E continua. O quadrinho é cheio disso. Vou falar uma sobre o Batman agora. Que hoje o Batman Mirim? O Batman depois do o Frank Miller também que ajudou nesse enfodecimento do Batman, né? E depois o Grant Morrison. Mas nos primórdios, o Batman, ele só sabia boxe e judô. Além das técnicas detetivescas dele e um pouco de química, né? E quem ensinou acrobacia pra ele, esse tipo de coisa, foi o Robin, que era acrobata do circo, né? O Batman é tão merda que o Robin ele teve foi professor do Batman, que olha aqui, que herói de merda. Tem o Robin como professor. Quem foi seu professor? O Robin? Eu treinei com o Robin. Porra. O Batman, inclusive, que ele, no início de carreira, ele levava uma arma, não era? Que ele dava tiro, né? Nas pessoas. Nos anos 40. Sim. Ele matava sangue. Tem as primeiras histórias do Super-Homem também, ele era mó estúpido, assim. Ele matava. Mas ele era legal, aí que ele era legal. No Superman Crônicas, pra mim, são as melhores histórias do Super-Homem, cara. Ele chega na rádio, mete a porrada em todo mundo, eu vou falar aqui na rádio. Ele chega, ele arrebenta a porta da casa do governador pra impedir que o cara mate. É maravilhoso aquilo, cara. Mas Se eu fosse Super-Homem, era assim que eu ia agir. Não, todo mundo iria agir assim se tivesse poder de Super-Homem. Um político. Bom, alguém tem mais algum caso aí pra lembrar? Tenho. Vocês... Fala Malandroca. Malandrox, fala aí. Não, eu ia falar que já que vocês estavam falando do Batman, do Batmirim, se alguém lembra. Batmite. Lembro, do Batmirim. Qual era a história no gibi dele? Foi resgatado agora pelo Grant Morrison, né, na saga do... Do desenho dos anos 90, o Batmirim era um brinquedo, feito por um cara que queria vender brinquedos do Batman. Ele só aparece numa cena rapidinho e é muito bizarro. Assim, tem uma ceninha. Eu não lembro disso. Eu lembro do desenho dos anos 70 que o Batmirim fazia parte do cast. Aliás, era um desenho horrível do Batman e do Robin. Vocês lembram disso? Que tinha um Batmirim? Eu lembro que o Nos anos Batman... 70. O pescoço do Batman não Tava nos era quadrinhos. aberto assim, não era? Não tinha roupa, assim, tinha o queixo do Batman. Exatamente. Fazia tipo um abertura. V assim no pescoço dele, assim. Isso, eu nunca Uma gola entendi. V no pescoço. Eu nunca E as entendi. cenas eram sempre iguais. Quando ele pegava o Batcóptero, a Batlancha, ele sempre passava pelos mesmos lugares, sempre ia. Era tipo a pedreira do Jaspion. Onde ele tivesse, quando ele começava a lutar, ele aparecia na pedreira. Mas olha só. Cara, a gente, na casa do Change, a gente viu uns episódios que ele comprou o box do Jaspion. Nossa o senhora. boneco. 50 reais. Dá um close na bunda do Jaspion, assim, aquela calça apertadinha, assim, nossa, ridículo demais.
Eu lembro que ele nas primeiras temporadas ele tinha o cabelo pichain, né? Depois ele alisou. Não, depois ele alisou, depois você vê, assim, aquela chapinha. Mas no começo ele tinha um black dele mesmo. mostrar, né, que ele era extraterrestre, porque um japonês sempre tem cabelo... É verdade. Aí é muito escrota a dublagem, ele falando assim, a boca se mexendo freneticamente. Aí ele, eu vou investigar. Aí a boca mexendo freneticamente. Eu vou investigar. Ali. Mas o podcast não é. Não é do Jaspion, esqueçam a bunda do Jaspion, esqueçam o cabelo do Esqueçam o boneco que hoje Bando de carga pagou R$50 num boneco podre, esqueçam isso. Não me lembrem disso, pelo amor de Deus. Pode comprar um boneco. Então, outra coisa uma ideia que foi abandonada pela Marvel é o Dente de Sabre, por exemplo. O Dente de Sabre, quando ele apareceu, ele era inimigo do Punho de Ferro. E o Punho de Ferro nem era um personagem muito badalado. Tipo, hoje ele faz parte dos Vingadores e tal, né? E o Dente de Sabre era um merda, assim. Era um personagem que apanhava, assim. Apanhava de todo mundo. O Punho de Ferro batia nele com a mão nas costas, assim, sabe? E aí, de repente, eu acho que foi... Eu lembro que a ligação entre porque quem desenhava as histórias... Escrevia e desenhava as histórias do Punho de Ferro era o Chris Claremont com o John Byrne. Aí depois eles foram pro X-Men. E aí eu acho que eles resolveram botar o Dente Sabre no passado do Wolverine. Aí de lá pra cá, né, anos 90 e pronto. Inclusive ele dobrou de tamanho, né? O Dente Sabre ele era magrelinho, né? Ele era... Não tem o Selvagem, que era da tropa Ômega? Uhum. Ele era parecido com o Selvagem, ele era magrelinho, assim, meio... O Fanático também na primeira história não era grande. É verdade, sim, isso era uma que eu lembrei agora, Norri. Muito boa, eu acho que era Heróis da TV 2, a primeira aparição do Abominável. Que ele apareceu aqui antes de aparecer nas histórias do Hulk. E ele luta com o Thor. E ele é pintado de vermelho. Eu não sei por que pintaram ele de vermelho naquela história. Tem uma história que ele aparece vermelho. Eu não lembro dessa. Eu lembro da cena, mas eu não lembro. E aí ele fala, ele dá um cacete no Thor, assim, o Thor ganha dele por muito pouco, assim. E aí ele fala que ele é 2 vezes mais forte que o Hulk. Então, o Abominável no início, ele era mais forte que o Hulk, entende? Sabe por quê? Qual que era a justificativa? Porque o Bruce Banner, quando se transformou em Hulk, ele era um cientista, né? Um cara normal, magrelo. E o Igor, como é que era o nome dele? Emil Blonsky, ele já era um agente maromba, entende? Forte. Então a justificativa era, se um cara de merda, né, vira o Hulk forte, imagina se um cara forte virasse o Hulk. Então ele ia ser mais forte que o Hulk que veio de um cara que era um merda, entendeu? Então era por isso que o Abominável era mais forte que o Hulk. Fizeram isso agora na Mulher Hulk, né? No gibi o Dan Slott, ele fez o seguinte: a Mulher Hulk não estava conseguindo vencer de um cara. Aí o cara falou: não, então por que você, como a Jennifer, né? Esqueci o nome dela. Você não Jennifer malha. Walters. Jennifer Walters. Assim, você malha direta e sua força, como Mulher Hulk, vai aumentar exponencialmente. Ela ficou em 6 meses malhando, aí ela ficou mega forte. Ela ficou mais forte que o Hércules, assim, quando se transformava em Mulher Hulk. Por que ela não malhava como Mulher Hulk mesmo? Porque aí já não surtia tanto efeito, assim. Porque daí ela ia ter que levantar halteres de 700 quilos, por exemplo. Como é que vai achar um halter de 700 quilos? A força aumentava exponencialmente, entendeu? Se ela fosse um pouquinho mais... lembrei uma agora. A Pina fez isso também. O Norrin vai gostar dessa. Lembra do Dr. Samson e a origem da força do Dr. Samson. Lembro. E ele era do tamanho do Hulk da primeira história, lembra? Sim, ele era forte, enorme, assim. Ele tirou a energia do Banner. Qual é a história do Dr. Samson? Era o cabelo. Quanto mais comprido fosse o cabelo dele, mais forte ele era. Ele tinha uma relação. Porque, tipo, o cabelo dele que era irradiado com a energia gama, entende? Meu Deus. Por isso que o cabelo só que era verde e o resto do corpo dele era... Pois uma ideia idiota que foi deixada de lado. Não, mas aí ele tinha, inclusive, que cortar o cabelo, senão ele perdia o controle da força, né? Quer dizer, a única chance que ele tinha de derrotar o Hulk, ele tinha que cortar. Teve uma história que ele cortou muito e ficou meio fraco, lembra? Eu não lembro. Ele tinha que fazer força pra entortar um poste. Tanto que agora nas histórias do Jeff Leb ele tá de cabelo curto, né? Cabelo escovinha. Só que eu acho que isso foi abandonado, essa história de ele ser forte por causa do cabelo. Tá, o Corto. Você tá aí, Corto? Oi, tô aqui, pode falar.
Diga aí, você tá falando muito pouco. Diga aí um dos momentos toscos aí, que você se lembra. Vocês lembram do Demolidor no Velho Oeste? Tinha isso? Lembro dessa história. O Dennis O'Neil escreveu isso pouco antes do assumir. O Mazzucchelli, Foi exatamente, eles iam acabar já o Demolidor. Aí chegou o Dennis O'Neil achando, isso aqui tá tudo errado. Aí ele botou o Matt Murdock como um cego do faroeste, virou um cowboy, e não deu certo, claro. Aí todo mundo ia cancelar a revista mesmo, mas chegou o Frank Miller e salvou a parte. Mas ninguém mais lembra dessa história dele do faroeste. Eu não lembro. Eu também não. Eu não lembro. É bizarro, cara, eu não lembro também, mas você olhei isso, caraca, é inacreditável. Ele coloca ali sem explicação nenhuma. Como se ele quisesse fazer um reboot do personagem. Credo. Aliás, isso mais recente, né, de reboots que não deram certo, né? Tem a clássica Heróis Renascem, né? Anos 90. Claro, com certeza. Foi um ano que eu fiquei meio afastado das histórias em quadrinhos, assim, né? Parei de comprar. Foi quando a Marvel tentou virar a Image, né? Quer dizer, chamou os caras da Image pra refazer os seus heróis, assim. E o resultado não foi muito legal, tanto que eles esqueceram tudo, né? Agora... Foi um ano disso e eles zeraram tudo. Eles voltaram com isso agora, né? Com o Jeff Loeb... Universo Ultimate? Não, com o Jeff Loeb e o Rob Liefeld escrevendo um especial. Mas isso foi mais comemorativo, né? Acho que foi de quanto? 10 anos? De 10 anos, exatamente, os Heróis Renascem. Cara, eu lembro de uma capa, o Hulk, o bíceps do Thor era maior que a cabeça do Capitão América, era nojento de ver aquilo. Outra que eu lembrei, do Cable. Vocês lembram que o Cable não tinha poder Essa é clássica. Eu lembro que tem uma história que o sanguessuga dos Morlocks chega perto dele e aí os apêndices cibernéticos dele param de funcionar. O braço dele fica bobo, né, a perna também. Aí ele tem uma certa dificuldade para escapar. Ele estava lutando com o Blob. Aí ele fala isso, né, que o poder do sanguessuga cancelou a telecinese dele. Foi a primeira vez que citaram a telecinese dele. E aí por isso ele perdeu o controle sobre os membros artificiais dele. Aí eu fiquei pensando, não é biônico então, né? Era uma prótese que ele controlava com o poder da mente. Eu falei, mas que poder ridículo, né? Quer dizer, ele tem uma telecinese que só pode ser usada para movimentar o braço e a perna postiça dele. Mas o Cable é ridículo. Não, surgiu uma história depois que ele usou a telecinese para empalar um cara, Seniaca. Nossa. Uma história depois que ele foi ficando, mas eu não sei se ele ainda continua com telecinese, que foi a única vez que eu vi. Ele tava fugindo com a Letty Forrester, que foi a namorada do Magneto. Estavam sendo perseguidos. Aí ele usou o troço, fez um galho voar e empalou o outro. Nossa, não. Alguém lembra, não? Não. Foi num canto. Depois inventaram que os membros cibernéticos dele não eram cibernéticos, né? Ele estava infectado lá pelo vírus tecno-orgânico e a telecinese dele era tão fraca porque ele tinha que usar todo o poder mental dele para deter o vírus no corpo dele. Mas isso foi pós Rob Liefeld, já quando estavam tentando desfazer a merda, né? Falou, a gente tem que explicar, por que o cara é telepata e não consegue usar o próprio. Ele é telepata porque ele é filho daquela mulher, né? Que era parecida com a Jean Grey. Cara, na verdade, isso agora, também é outra. O Hell. Diga. Nessa época eu não acompanhava tanto X-Men, assim. Qual era dessa Madeline? Assim, qual era a história dela? Cara, eu acho que ela era um clone feito pelo Senhor Sinistro, que era pra matar o Cíclope, alguma coisa assim. Eu também não lia muito. Ele tinha um interesse que eu até agora não entendi pelo Ciclope, que eu não sei se eles são... eu lembro que o poder do Ciclope e do Destrutor eram os únicos poderes que podiam matar o Senhor Sinistro. Eu não sei porquê. Qual que era a ligação deles? Eles tinham alguma coisa com o passado? Falando no Destrutor, vocês lembram de uma história que saiu nos anos 90, que ele vai pra uma realidade paralela? A Tempestade Vampira. Cara, é muito maneiro. Esse lugar, a Tempestade Vampira, que você falou, o Anjo é um anjo caído, o Noturno e o Homem de Gelo trocaram de personalidade, eu acho, alguma coisa assim. Não, e o mais legal, o Destrutor, ele é casado com a Madeleine Pryor, só eles é que são os X-Men, só esses que eu citei. Mas nessa realidade, ele teve um caso com a Mulher Invisível. Aí eu pensei, caraca, em todas as realidades, a Susan Storr trai o cara com alguém. E olha que ele tem um pinto elástico, provando que tamanho não tem nada a ver. Não é documento. Grande mole, provavelmente. Agora, isso bem real.
Mas eu tenho pena mesmo da Alicia Masters. Caraca, Às vezes ela tira proveito, né? não sei, não, mas o... Não, até tipo, tinha dessa da Alicia Master, tipo, todo mundo ficava meio, né, tipo, porra, caralho, como é que deve ser a putaria entre os dois, não sei o que. Mas nunca se falava, assim. Até o Dan Slott, ele fez umas aventuras solo do Coisa. Vocês chegaram... Acho que a Panini publicou uma historinha só aqui. E ele falava que, tipo, deixava bem claro lá que o Coisa comia, assim, a Alicia Masters, assim. Agora, não sei como, devia doer pra cacete, mas não sei. Eu tenho uma história deles transando o Quarteto Deixa eu Fantástico. fazer. Se alguém quiser disponibilizar em scan, um dia eu visito e levo pra vocês. É engraçada. Não, obrigada. Uma outra tosqueira, eu não sei se ainda continua, mas que é a maldição das mulheres Marvel, que eu acho que o Stan Lee tinha um sentido trágico e sempre, todo cara nunca conseguia uma garota. A garota sempre morria ou tinha alguma coisa que afastava. As garotas do Homem de Ferro, ele não podia namorar uma porque ela gostava do outro. A outra morria. Ah, é isso mesmo. A Pepper casou com o Happy Hogan, era isso o nome dele? Jennifer Ford foi morta. O Demolidor, uma namorada se suicidou, a outra era Electra, a outra virou puta e acabou morrendo. Né? Aliás, eu nunca entendi como é que o mercenário conseguiu fazer aquele bastão do Demolidor atravessar o externo da cara, mas o mercenário Glenn, né, que era o nome dela. Mas é igual aquele... Karen Page, isso. Mas é igual aquele... Glenn foi a que se suicidou. Por falar nisso, eu tava vendo aqui umas das coisas antigas, assim, eu comprei essa biblioteca histórica Marvel, do Demolidor, aí mostra as primeiras histórias, não sei o que, aí tem a primeira história, aparece a Karen Page, né? Aí tipo, é muito engraçado como Stan Lee pensava as mulheres, assim, ela chega, primeira fala da Karen Page: oi, eu sou a Karen Page, não sei o que, você é a secretária de vocês. Aí no segundo quadrinho ela tá, ela falando assim, alto, há algo que me faz querer estar no braço de Matt Murdock, assim. Ela é uma puta tirada, assim, né? Aí, só que ela é uma vagabunda, mas muito escrota, assim, cara, porque ao mesmo tempo que ela chega assim, queria tanto estar nos braços do Matt Murdock, mas ele é cego, né, tadinho, assim, tipo, ela fica muito escrota, assim, falando dessa coisa de cego dele, e toda hora ela faz questão de lembrar: olha, Matt, não sei o que tá isso na rua. Eu esqueci que você é cego, né? Tadinha. Ela, toda hora ela faz isso, assim. Ela é muito escrota. Não é à toa que depois o Miller transformou ela numa piranha mesmo. Do Demolidor tem uma ótima. Uma ideia tosca que foi abandonada. Quando ele virou o irmão gêmeo dele mesmo. Você lembra disso? Nossa! Como é que aliás não era cego, ou melhor, fazia de conta que não era cego. Eu não me lembro. Como é que é essa história? Ele foi pra tentar disfarçar, ele tentou criar o irmão pra ser o Demolidor, quando começaram a desconfiar que ele podia ser, né? Exatamente. Aí surgiu Mike Murdock. Acho que nunca mais se falou nisso, né? Exatamente. Então ele fingia ser o próprio irmão dele, o irmão gêmeo dele. Aí ele se vestia com aqueles ternos, parecia o Gastão, não tem? Do Disney. Um óculos transado, aqueles ternos xadrez, e ele era todo marrento, entende? Marrento, mano. Dava em cima da mulherada e tal. Meu Deus. Parecia um gigolô. E ele fingia que não era cego. Que lindo isso. Isso foi quando? Vocês lembram do Justiceiro Anjo? Cara. Nossa. Não. Essa foi foda. Cara, quem levou essa história, hein? Como é que Cara, simplesmente o Garth Ennis aliás, não desconsiderou, ele explica só. Eu lembro que quando o Garth Ennis começa o arco dele, no final da primeira história ele fala, né? Eu já matei para anjos, já matei para demônios, né? Mas não fui bom para nenhum, tipo assim, não fui bom o suficiente para nenhum deles, né? Então eles me mandaram de volta para fazer o serviço do jeito que eu sempre fiz. Tipo, foi isso. Quer dizer, os anjos e os demônios, não, larga a mão desse cara, manda ele de volta. E acabou. Quer dizer, ele não criou justificativa nenhuma. Não. Mas isso... aquele metralhadora mística era muito sinistro, não tem nada a ver aquilo. Não, ele era muito ruim, cara. Eu acho que foi na época que eu acho que o Spawn tava fazendo um sucesso relativo e eles resolveram fazer o... pode ser. O Justiceiro Spawn. Meio Spawn, assim. E aí o ruim que ficou muito parecido também com o Motoqueiro Fantasma da época, assim. Eram duas coisas meio iguais, assim. Só que um tinha caveira na cabeça e outro tinha caveira no peito.
O personagem que mais variava com a moda pra mim foi o Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. Ah, exatamente. No início, nos anos 70, ele era igual O David Carradine. depois virou Bruce Lee. Depois virou Bruce Lee, depois virou Matrix. O Jet Li. Tem aquela minissérie que saiu pelo selo Max, ele tava igual ao Neo, assim, com vestido todo de couro. Exatamente, usando roupa preta, né? Sobretudo, óculos escuros. Agora, mas eu gostava das histórias do Shang-Chi logo depois que o Paul Goulet saiu, você lembra, Norrie? Que o Mike Zeck desenhava. Como que era? Quais eram os estilos? Eu não lembro pelo... Era quando eles estavam lutando contra a organização do Fu Manchu, que era o Clive Reston, o Blackjack, a Leiko, todos eles juntos. E aí tinha aqueles ninjas, os Sifans, lembra? Sifans, e tinha os outros que se vestiam com uma roupinha de leopardo, lembra? Tinha os Rashishins, os Sifans, eu lembro. Só não lembro o nome. Eram acho que 3 tipos de ninjas diferentes, assim, que trabalhavam pro Fu Manchu. Cara, eu lembro que eu ficava abismado, que era um quebra-pau, assim, do início ao fim as histórias, assim. Eu acho que começaram a sair no Heróis da TV e terminaram no Super Aventuras Marvel. Mas era muito legal, cara. Era porrada do início ao fim, assim, as histórias. Agora... Eu gostava, pior que eu gostava. Hoje em dia eu não sei se eu conseguiria olhar para aquilo sem rir. Eu acho engraçado isso também. Eu pego às vezes as minhas revistas antigas que eu achava muito legal, assim, né? Aí começo a reler, eu falei, meu Deus, que troço horrível. E principalmente aquela narrativa dos anos 70, né? Aquela mania do cara de botar num balão de recordatório, tipo assim, escrever o que tá na cena. Tipo, então o Steve Rogers olhou para o horizonte com o céu se pondo. Aí no quadrinho embaixo tem o Steve Rogers parado olhando pro sol se pondo. Eles descrevem a cena no balão de recordatório. Isso Isso naquela época não era ruim, o problema é que o Chris Claremont faz isso até hoje, né? É verdade. E agora, quero ver quem então se lembra e ao não conseguir alcançar a borda do Zeppelin, Matt Murdock exclama, tipo assim, fala, aí ele falava no balão de recordatório, aí no balão embaixo tinha o Matt Murdock falando exatamente aquilo que estava no balão de recordatório. Ele falava de novo o que já estava no balão do recordatório. Agora, o Hel. Diga. Quem se lembra do Super-Homem Vermelho e Azul? Porra. Mas o clássico ou o dos anos 90? Pois eu sei que ou o elétrico. Não, nossa. Teve duas histórias. Uma podreira de cada vez. Vamos começar com a primeira, que era o Superman Vermelho e Azul original. Eu acho que era. Eu acho que foi feito. História imaginária. Não foi da Kryptonita Vermelha, Norrie? Não, história imaginária. Ele tem um aparelho que duplica ele, cada duplicata é 100 vezes mais inteligente. Aí ele resolve todos os problemas do universo. Ele cria uma máquina que faz todos os vilões se regenerarem. Ele de algum jeito lá salva a população de Krypton através do tempo. Ele torna o universo inteiro um paraíso. A segunda é deles elétricos, que eles devem ter se baseado nisso, né? Essa fase eu não acompanhei, que eu não li, assim, eu não lia nessa época. E ele resolve o problema do casamento, escolher, um fica com a Lois Lane, o outro fica com a Lana Lang. Um escolhe viver em Krypton, sem poderes, e o outro fica na Terra com poderes. Cara, aí eu acho que eles se basearam nas outros super-homens vermelhos nessa primeira história, nos outros. Eu não sei, na verdade, nem como ele ficou elétrico naquela época. Você chegou a ler isso, Change? Não. Eu lembro. Não, Norrie, diz aí, como é que foi? Foi por causa do Devorador de Sóis. Quando aquela história, o Devorador de Sóis pegou o sol da Terra, e aí ficava só noite, e os poderes dele sofreram uma mutação, ele precisou fazer um pacto, porque ele estava perdendo os poderes. Mas eu acho que eu lembro disso, era aquela noite... A noite final. Noite final, né? Exato, que era o Neron? Não, foi o Devorador de Sóis. Devorador de Sóis, exato. Que ainda existe na cronologia da DC, ele tá preso no planeta dos Lanternas Verdes. Uhum. Nossa. Ainda existe? O Josh reaproveitou ele. Só que aquele, inclusive... Eu vi uma história que eles queriam castigar o Guy Gardner. Vocês estão me ouvindo? Falando em... Tá muito ruim. Estamos ouvindo. Peraí. Falando em Guy Gardner, outra ideia horrível que eles também abandonaram. Warrior, lembra? Quando ele virou o Warrior, o guerreiro, que ele descobriu que ele era descendente de uma raça alienígena, dos Vuldarianos, que tinham o poder de transformar o seu corpo em
em arma. Em arma. Vocês lembram disso? Tipo Lembro. guerrilheiro, né? Como é que acabou? Ele perdeu o poder como? Eu não sei, eu acho que eles simplesmente esqueceram isso. Ou talvez ele ainda tenha o poder. Não, mas isso o- não. Acho o- que nem foi publicado aqui isso. Mas o réu, o O Jeff final Jones... dessa- Eu não lembro de ter lido o final. O Jeff Jones, num dos gibis aí do Lanterna Verde, o Guy Gardner, ele se lembra dessa época, assim. Ele ainda Sim, tava todo com mundo esses lembra. poderes. Não, ele ainda tava com esses poderes, assim. Tanto que acho que o Jon Stewart encontra o Guy Gardner no bar dele. Aí o Guy Gardner fica reclamando assim: porra, não posso nem beber mais porque esse meu corpo, aí fala dessa raça aí que ele regenera antes de eu ficar bêbado, assim. Ó. Se bobear, ele ainda tem esses poderes, assim. Só que ele não deve usar. Esqueceram, Olha, é o tema do Eu acho que pod. não tem esse Ideias jeito, não. idiotas que foram deixadas de lado. Eu acho que ele não tem o poder do mesmo jeito que era antes, não. Que ele podia mudar o corpo dele, alguma coisa assim. Agora eu não vejo mais isso nas histórias dele. Senão ele ia usar, né? Graças a Deus. Que não tem mais. Rapidinho, só falar essa história do Superman azul. Quando ele fica azul logo, ele perde a vulnerabilidade. Aí ele fala com a Lois assim: Lois, eu estou sentindo frio e fome. Eu não gosto de sentir frio e fome. Aí ela: bem-vindo à espécie humana, Clark. Foi a única coisa que valeu a pena nessa história, foi isso. Mas assim, só entendendo, ele ficou azul, daqueles poderes elétricos. Aí depois ele se dividiu entre o azul e o vermelho, certo? Sim. Isso Sim. saiu até no Jornal Nacional. No Caralho. Jornal Nacional aqui apareceu. Mas o motivo por que ele se dividiu, alguém sabe? Eu acho que um bandido tentou prender ele numa máquina e dispersar a eletricidade dele. Aí na hora, ele dispersou, mas na hora que voltou em dois. Se não me falha a memória, foi isso. Olha, eu Tanto acho que um foi era o numa cidade positivo. chamada Gigantes do Milênio. Um era o positivo. Eles tinham personalidades Não, diferentes. Um era agressivo e o outro era mais racional. O vermelhinho era agressivo. Ele foi meio que tipo aquelas cargas de eletricidade, né? Um ficou positivo e outro negativo, assim, não era? Uma história assim. Não, acho que Pode não. ser. Acho que eles tinham a mesma carga, por isso eles não conseguiam se juntar de novo. Caraca, que Eu merda. sei que Acho que eles tinham um problema de carga, mas acho que é porque era a mesma. A história que ele se divide se chama Os Gigantes do Milênio. Era um crossover lá da DC, que uns caras, uns deuses egípcios queriam destruir a Terra, umas coisas assim. Três gigantes diferentes, de 3 países. Isso. Aí ele se reúne quando ele tenta salvar a Terra. Aí aparece ele de repente reunido com os poderes originais de volta. Foi muito esquisito o filme. Aliás, vocês lembram aquela saga da Liga em que o Gladiador Dourado perde um braço? Como é que ele recuperou, Sei. Como é que ele recuperou aquele braço depois? Porra, isso eu não lembro. Eu sei que é muito legal que ele tava quase morrendo, mas aí a morte, não tinha mais morte na história da Liga da Justiça. Ele não morreu por isso, né? Porque a morte não tava mais levando as pessoas que morriam. Então ele ficou vivo, de boa, sem um braço, sangrou até morrer, só que não morreu. Ele tava bolado com isso. A história. Aí eu não sei como que ele recuperou o braço depois. Eu não vi o final da história também. Foi a história que a Gelo morreu? Foi a história que a Gelo Foi, morreu? foi, Deu exatamente. invasão a... Foi essa saga. Eu Eles nem estavam lembrava todos mais disso. É mesmo, ele perdeu um braço. Essa história se passa quando o Superman tava E o morto. Geoff Jones também não lembra que ele perdeu o braço. Olha só, galera. Vamos fechar o podcast por aqui, que já tá estourando e eu quero editar isso pra amanhã. Então vamos aos recados finais aí. O Hel, diz aí seu recado final pra gente fechar. Bom, é isso aí. Ótimo post, obrigado pela presença de todo mundo e com certeza essas ideias idiotas vão continuar aparecendo e sumindo, né? Porque são idiotas. E vira e mexe aparece um cara, tipo o Jeff Leb, pra trazer isso de volta, de um jeito ruim, ou como o Geoff Jones, né? Que às vezes traz algumas coisas toscas dessas, mas de um jeito mais legal, assim. O Detetive Chimp, né? O Detetive Chimp é um bom exemplo. O Malandrox, diga aí, seu recado final. Oi, adoro tomate. Tá bom. Cara, não lembro da maioria dessas histórias, tô novo demais pra isso. Tô só de arroz de festa aqui. Ou como diria o Nerd Reverso jogando videogame do Michael Jackson, já é. Já é. Cara, foi bizarro, né? Nessa noite de videogame que a gente fez aqui, a gente baixou um game do fliperama do Michael Jackson. É uma das coisas mais vergonhosas do mundo. Vamos fazer um post O sobre poder isso. especial é a dancinha dele. O Moonwalker?
E no meio das É. fases aparece o Michael Jackson gritando, né? Isso é horrível. Eu lembro eu lembro disso no arcade, cara, no fliperama. Cara, tem um macaco fantasiado que, quando você pega nele, o Michael Jackson vira um robô. E quando você vence as fases, vem uma porrada de criancinha pra cima do Michael Jackson, assim. É cheio de... Esse game... Ai, obrigada, Michael! Só que antes das criancinhas chegarem no Michael Jackson, a tela fica escura, então você não sabe o que rolou ali. É horrível, assim. Eu sei muito bem o que rolou ali. Ele leva as crianças pra um cantinho, assim, e aí fica tudo escuro e começa outra fase. Cara, esse Ele leva pra terra nunca. Esse game prevê o futuro, assim, bizarramente. Mas Norri Kurama, seu recado final. Continuem frequentando Melhores do Mundo, o melhor dos piores sites da net, blá blá blá, etc e tal. Not. E você, Corto? Eu queria agradecer o convite e eu queria citar a última coisa que a gente não lembrou de falar aqui, que é o Batman de Zur-Kenar. Qual? O Batman de Zur-Kenar, que era uma história dos anos 50, aquelas inspirações, que era um Batman de outro planeta que observava o Batman da Terra com uma luneta e imitava ele, o planeta dele. E o Morrison trouxe isso pra mitologia do Batman atualmente. Como uma das inspirações da cabeça do Bruce Wayne. Credo. Que é aquele Batman colorido. Meio roxo, maluco. Aí na história atual do Morrison, ele se veste assim, por causa de uma coisa da memória dele maluca, e sai gritando e batendo todo mundo, Zur-Kenar, Zur-Kenar. E o mais legal, eu não sei se eu posso falar isso, sabe o que significa Zur-Kenar na história do Morrison? O quê? Não. Em inglês é a marca do Zorro, que é o filme que ele viu com os pais quando ele É o quê do Zorro? É o contrário, é marca do Zorro, ao contrário, é isso? Uhum. Isso, é um anagrama. Legal. Quem vê isso agora vai... Pô, peraí, não termina não, eu lembrei de um outro tosquice, porra. Diga aí. A Kryptonita branca, você lembra da Kryptonita branca? O que ela fazia? Lembro. Era uma planta. Ela mata só plantas que vieram de Krypton. E já salvou a vida do Super uma vez. Já salvou a vida que ele estava infectado por um vírus que na verdade era planta. Lembra disso? Não lembro. Ele rouba a fotossíntese das plantas. Nossa. Ele matava plantas. Ela só faz mal pra plantas que vêm de Krypton. Agora a pergunta que não quer calar, existe a Kryptonita rosa? Ui! Eu lembro da Kryptonita azul que só afetava o Superman bizarro. E a vermelha, que tinha as histórias da vermelha eram as mais bizarras. Porque cada vez que o Superman chegava perto, ele sofria uma mutação diferente. Eu não entendi nada porque cortou tudo. Nem eu. E vamos fechar. Saúde, tchau! Digam tchau. Tchau! Tchau, mamãe! Tchau. Bebe a galinha, riba o bico pra cima e vocês todos são minha. Vou botar vocês tudo no poleiro pra brincar a noite inteira neste carnaval. O bloco da moçada vem passando e vai saimando e vai se encontrar. O bloco vai ficar passando e vai saimando e vai se encontrar. Sensacional. Sensacional. Palmas para o Malandrox. Agora, vocês notaram que nesse podcast o Malandrox está muito mais legal do que ele é realmente, assim? Cara, esse remédio, ele assim, mudou a minha vida. Minha vida se dividiu em antes e depois disso.